Oi, gente! Vamos corrigir esses exercícios. Coloquei aí um GIF da Gretchen para combinar com a Ione, que eu gosto muito dela também. Mas, enfim, o professor tem esse senso de humor estranho, tá? Conexões, página 47 e 48. A primeira parte, nós deveríamos ler esse texto e daí responder as 3 questões, tá? Nós, porque eu vou ler dele de novo com vocês aqui, porque sim, tá? Eu falei que ia tratar com mais profundidade, faz parte dessa profundidade ler esse texto com vocês, tá? Até para refrescar aí, que eu tenho certeza que vocês adoraram fazer essa tarefa, né? Então, vamos lá. A foto dos líderes do BRICS, lado a lado, dá a exata dimensão da diversidade desse grupo. Uma mulher, um Sikh, um russo, um chinês e um negro. Para caso alguém não lembre da nota de rodapé, Sikh, eu não faço a menor ideia se eu estou falando isso certo, tá, gente? Mas é uma religião na Índia que é contra aquele sistema de castas, né? Porque acaba sendo um problema social muito grande lá. Vamos lá. Em nada esses países emergentes se parecem. Se a economia da China cresce acima de 7%, mesmo numa época de desaceleração, o Brasil precisa se desdobrar para não ficar abaixo dos 2%. Em compensação, enquanto o Brasil é protagonista do mais bem-sucedido programa de inclusão social do mundo, a China amarga índices de crescimento de desigualdade cada vez mais preocupantes. Os 5 países estão em estágios de desenvolvimento tecnológico diferentes, têm posições opostas quanto ao uso dos recursos naturais e discordam em pontos chaves da democracia e do poder militar. Mas sua força emergente nos fóruns internacionais os mantém unidos. O grupo talvez nunca venha a atuar como uma orquestra harmônica ou mesmo um singelo quinteto de cordas. Contudo, cada qual já começa a tocar seu melhor instrumento juntos. Logo, poderão estar sintonizados na mesma música. E é nesse sentido que o BRICS caminha. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul decidiram recentemente desenvolver uma base de dados comum para trocar informações. Será o primeiro passo em direção ao Banco do Desenvolvimento do grupo, que deverá ter capital inicial de 50 bilhões de dólares, divididos igualmente entre eles para financiar projetos de infraestrutura dos países emergentes. O banco poderá ser a peça do quebra-cabeça que dará ao BRICS mais entrosamento. Quando for efetivamente criado, e as expectativas são para o curto prazo, o Banco de Desenvolvimento do BRICS servirá para garantir a liquidez dos países membros, dar suporte financeiro em tempos de crise, tanto para os seus membros quanto para países menos desenvolvidos, e até mesmo financiar projetos de infraestrutura na África. Até pelas diferenças entre eles, o projeto ainda busca o consenso para se tornar operacional, mas, ao sair da coxia, mostrará ao mundo que o BRICS tem capacidade real de construir e que formam uma união em busca de harmonia para provocar a reforma necessária na arquitetura econômica mundial. Galera, essa parte, esse final aqui, ele vai conversar muito até com as ideias do próprio Banco Mundial, né? Então, seria um outro banco para o empréstimo, né? E provavelmente, né, esperamos que seja, porque esse banco não existe, um banco que interfere um pouco menos nas políticas internas e nas questões sociais, que são as maiores críticas que eu trouxe para vocês lá do Banco Mundial, né? Então, bora para as perguntas. Primeira questão. Em relação ao texto e ao tema por ele tratado, responda as questões. 1. O grupo de países denominado BRICS é formado por estados bastante distantes entre si, mas regionalmente muito representativos.
quais são esses 5 países e em que continentes ou partes de continentes eles se localizam. Bom, vocês sabem faz tempo, né? Então, Brasil na América Latina, a Rússia na Europa, a Ásia, leste europeu e norte da Ásia, Índia, Ásia, sul da Ásia, China, Ásia, leste asiático ou extremo oriente, e África do Sul, que estamos falando em África e África meridional, né? Quando a gente fala meridional é sempre sul, tá, gente? E quando se fala setentrional é sempre norte, se eu não estou enganada. Aí, eu acho que é interessante a gente chamar atenção para uma palavra do enunciado, tá? Então, tá dizendo ali que é formado por estados bastante distantes entre si, mas regionalmente muito representativos. Então, eu não lembro se... Não lembro, ó. Eu não sei se vocês lembram qual é o conceito de região, mas a ideia de regionalizar é sempre agrupar pelos semelhantes, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer uma regionalização dos países que fazem parte da confederação sei lá, que joga futebol pela Copa das Américas, por exemplo, pela Copa América, tá? Então, eu posso fazer outro pela Liga Europeia, posso fazer outra regionalização de futebol pela Liga da Oceania, tá? Então, que são alguns critérios que se estabelecem para regionalizar. Eu posso regionalizar também por países que falam língua portuguesa, países que falam inglês, por faixas de clima, por tipo de vegetação, eu regionalizo por aquilo que tem uma consonância de discurso, tá? Então, isso que está querendo dizer que o Brasil tem muita influência na América Latina, a Rússia tem muita influência naquelas regiões que estão ali e assim por diante, tá? Então, porque pode surgir para vocês assim, pô, mas o Mercosul é tudo perto um do outro e tal, como é que agora você vai falar de um bloco econômico onde os países são super longe um do outro, né? É que o processo de regionalização ou de formação desse bloco teve como critério a importância regional, tá? Por isso que isso acontece, beleza? 2. Quais são as principais diferenças entre os 5 países que compõem o BRICS e que aspecto os integra? O que integra é essa economia emergente, né, gente? Mas os 5 países estão em estágios de desenvolvimento tecnológicos diferentes, têm posições opostas quanto ao uso de recursos naturais e discordam em pontos chaves da democracia e do poder militar. No entanto, representam forças emergentes nos fóruns internacionais. Beleza? Essa estava bem tranquilinha ali no texto, né? 3. De acordo com o texto, em que aspecto o Brasil e a China se destacam entre os países do BRICS? O Brasil se destaca com o mais bem-sucedido programa de inclusão social do mundo. No caso, estávamos falando aí do Bolsa Família, tá? Ele, que é um programa que tem esse nome, né? Acho que agora me falha a memória. Eu vou procurar e coloco na edição aí para vocês, mas eu acho que ele não mudou de nome ainda, mas dentro do governo do Lula ele ganhou esse nome. A Dilma, por continuar sendo uma presidente do mesmo partido político, manteve, e o Bolsonaro mudou algumas coisas e disse dos critérios, né? Mas disse também que ia mudar o nome. E agora, de cabeça, não me lembro se ele mudou. Mas esse independente do nome que ele tenha, é um processo, é um programa de inclusão social muito buscado em vários países, tá? É com relação à renda básica, uma renda mínima que as pessoas devem ter. E que quando você, independente do seu nível social, você receberia, na verdade, né? Quando se pensa em renda básica, todo mundo receberia. E as pessoas que ganham dinheiro que esse programa não se fizesse necessário, deduziriam do imposto. Essa é uma das
das propostas de renda básica ao redor do mundo, tá? Nesse caso aqui, tô falando do Bolsa Família, mas só para ilustrar para vocês que existem em outros lugares também, tá? Bora lá para a página 63, a primeira questão. 1. Analise o quadro correspondente à distribuição geográfica das exportações brasileiras em 2014. Então, exportações por blocos econômicos ou regiões em 2014 é o título daquela tabela ali. E daí a gente exportou 29% para a Ásia. Lembra que eu falei que com a criação do Mercosul a gente teve um aumento muito grande do poder comercial, né, aqui na região, mas que aquela tabela, que é lá da página 46, ela não estava tão atualizada, até porque o que eu estou tratando com vocês ainda é do processo histórico, né? Mas que ela estava um pouco diferente, porque a China, naquele momento, que era 94, né? Não era tão importante assim, mas hoje a gente já vê esses dados bem atualizados aqui. Então, Ásia, 29%, provavelmente com a grande maioria para a China. América Latina e Caribe, que está deslocada de Mercosul, tá? União Europeia, Estados Unidos da América, Oriente Médio, África e outros, tá? Esse foi um período já onde as exportações de carne para o Oriente Médio estavam bem fortes, tá? A busca dos novos mercados, ampliando as relações comerciais, é uma das características econômicas da globalização. Compare os dados do quadro anterior com os referentes à década de 1990 na página 46. Falei certinho a página, hein? Então, vamos lá. Quais são as principais mudanças nos destinos das exportações brasileiras entre a década de 1990 e o ano de 2014? Então, intervalo aí de 14 anos. Essa resposta. A Ásia torna-se o principal destino de exportações, que eu já tinha falado antes, né? Os demais países do Mercosul e da América Latina seguem sendo importantes mercados, somados alcançam quase o mesmo percentual do comércio com a Ásia. Proporcionalmente, há uma queda nas exportações para a União Europeia e para os Estados Unidos. Embora ainda percentualmente baixas, cresceram as exportações para a África. Galera, vocês perceberam que assim, é uma comparação e descrição, né? Essa resposta. Essa é um tipo de questão muito comum assim, em vestibulares, ou talvez como um texto base de alguma questão discursiva, sabe? Geralmente, quando tem gráfico, tabela, as questões são muito simples. Elas pedem única e exclusivamente para que você analise as tabelas e retire informações em forma de texto em comparação. Mas você não precisa fazer uma grande análise em cima, né? Percebam que não tem nenhum tipo de análise aqui, tá? Então, isso que geralmente se pede nesse tipo de questão. 2. Agora pode ser que mude de figura com relação ao que eu acabei de falar, né? O crescimento, 2 não, B, né? O crescimento das exportações para a Ásia sugere a expansão das relações comerciais com um dos mercados desse extenso continente. Ah, também esse daí é fácil, né? Qual é esse país e o mercado? China, tá? Que ainda é o parceiro econômico, o maior parceiro econômico do Brasil, tá? Isso a gente tá falando aí no intervalo de 6 anos já, beleza? Próxima questão, objetiva. Unemate, Mato Grosso. O final do século XX revelou novas tendências, dentre as quais a globalização e o processo de formação dos blocos econômicos. Sobre o processo de globalização, é correto afirmar. Letra A. O Brasil, por pertencer ao Mercosul, tem tido problemas nas relações comerciais com os países latinos. Não. Absolutamente não. Talvez agora, no momento onde nós em que estamos vivendo, isso fosse uma realidade, porque as fronteiras estão fechadas,
muito por conta das escolhas de contenção ou não dentro da pandemia, mas pensando aqui naquilo que a gente está estudando e nos textos que tivemos acesso até agora, né? Essa não é uma verdade. B. Os Estados Unidos, em seu desejo de se fazerem aceitar no NAFTA, tem menosprezado sua participação na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Né? Olha, vamos ver, eu acho que essa está errada. A globalização, na medida em que obriga os países a se abrirem dentro do seu bloco, força-os a procurar modernização como forma de sobrevivência. Olha, isso aí tá legal. A busca pela sua entrada na cultura da globalização fez com que o Brasil redobrasse os esforços para aumentar o déficit comercial. Vamos ver. Déficit. Eu acho muito difícil falar essa palavra. E a formação de grandes blocos econômicos como NAFTA, Mercosul, Comunidade Europeia e outros tem inibido os movimentos nacionalistas separatistas do mundo. Nossa, absolutamente não, né? Essa é totalmente informal. É essa, tá, gente? Letra C. A B ali, eu falei, os Estados Unidos da América, em seu desejo de se fazerem aceitar no NAFTA, tem menosprezado a sua participação na OTAN. Nossa, isso é muito errado. Tipo, é muito incorreto, assim. Os Estados Unidos, primeiro, que não tem problema para ser aceito num bloco econômico. E segundo, que, nossa, a OTAN nunca vai desmerecer, menosprezar essa participação, tá? Isso aqui não, muito pelo contrário, a gente, tipo, abriu, né, fronteiras e tal, e esse aqui não, quando a gente viu aquela parte dos protestos anti-globalização, eles são, num geral, né, isso, na verdade, eles aumentaram, né, eles não inibiram esses movimentos separatistas, eles deram um reforço de discurso para algumas das pautas deles, né? Por isso que eu dei aquela viajada no vídeo, lá no final, quando eu falei, agora a gente pode falar sobre todas as visões de globalização do Milton Santos e tal, porque agora a gente consegue entender até a visão dos movimentos nacionalistas, dos movimentos sociais, que não são necessariamente separatistas e tal, tá? A viagem veio por causa disso. Caderno de atividades, página 23, exercício 1, estamos acabando, tá? O número de usuários da internet no Brasil tem aumentado acima da média de crescimento populacional do país, então 0,86%. No intervalo de apenas um ano, por exemplo, entre 2011 e 2012, a quantidade de usuários individuais cresceu de 38% para 45% da total da população brasileira. Em 2000, apenas 3 em cada 100 brasileiros eram usuários da rede mundial de computadores. 13 anos depois, a quantidade passou para mais de 53%. Ainda que a expansão seja acentuada em números relativos, quando se considera a proporção entre usuários da internet e a população total do país, o Brasil ocupava a 74ª posição em 2013, conforme levantamento de dados da União Internacional de Telecomunicações. De que forma os dados a seguir ilustram a afirmativa dessa baixa posição no ranking? Vamos ver aqui, tá? Aqui a gente tem um gráfico tirado do IBGE que vai mostrar 2012, 2014, tá? Porcentagem ali até cerca de 70%, mas a gente tinha aqui, ó, em 2012, cerca de 14,3 municípios, relacionados com a conexão via Wi-Fi, segundo as grandes regiões, a classe do tamanho da população dos municípios.
Em 2014, isso cresceu aqui 12 pontos, né? No norte, a gente teve um crescente de quase 10 pontos. No nordeste, você teve um aumento aí de 170%, mais ou menos, né? Com esse aumento de, né, quando você olha aqui, 10 vai para quase 29. 15 no sudeste e 25,3, né? Esse salto de cerca de 10 pontos também é bem representativo, mas o caso mais emblemático acaba sendo o Nordeste mesmo. E aqui, minha gente, nós estamos fazendo essa relação de anos aqui, mas por 1.000 habitantes, né? A maioria dos municípios brasileiros, gente, tem menos de 5.000 habitantes, tá? Não sei se vocês lembram lá do segundo ano, da segunda série, quando vocês estavam no volume 7, falando da rede urbana brasileira e tal, da hierarquia. O Brasil tem 5.569 municípios, se não me falha a memória. Dentro desses 5.569 municípios, nós temos 13 que são consideradas capitais nacionais, né? Incluindo aí grande capital como São Paulo, Rio e Brasília, mas também outras, né? Com Curitiba, Manaus, Recife, enfim, tá? Então, apenas de 12 a 13 cidades. Agora eu não me lembro o número decor. Isso significa que nós temos pouquíssimas cidades nesse patamar aqui, tá? Pouquíssimas, que são as mais conectadas de todas, tá? Onde você tem mais conexão, você já pode infligir algumas outras reflexões e dizer que é onde tem mais infraestrutura, é onde você tem uma rede de transporte mais organizada, é onde você tem hospitais com mais serviços e por aí vai, tá? E aqui vai gradativamente caindo, tá? Vamos voltar para o enunciado e daí para a questão, tá? Então vamos lá, o número de usuários de internet no Brasil tem aumentado acima da média do crescimento populacional do país, que era, né, no caso, 0,86%. No intervalo de apenas um ano, por exemplo, entre 2011 e 2012, a quantidade de usuários individuais cresceu de 38% para 45% do total da população brasileira. Em 2000, apenas 3 em cada 100 brasileiros eram usuários da rede mundial de computadores. 13 anos depois, a quantidade passou para mais de 53%. Isso é um crescimento muito significativo, tá, gente? Ainda que a expansão seja acentuada, quer dizer, ainda que tenha crescido muito, em números relativos, o Brasil ocupa a 74ª posição em 2013. Isso quer dizer que mesmo a gente tendo crescido muito nesse período, a gente ainda estava numa posição muito baixa, tá? É isso que ele está querendo dizer. Conforme o levantamento dos dados da União Internacional de Telecomunicações. De que forma os dados a seguir, então os dados desse gráfico aqui, ilustra essa posição tão baixa. A gente cresceu tanto, mas mesmo assim tá baixo. Por quê? Porque você tem aqui um baixo percentual ainda, né? O Brasil ele tem muito habitante. Mas vamos ver como que isso fica bonito, escrito e tal. Bonitão. Menos de 1/3 dos municípios, conforme a análise por grandes regiões, têm acesso à internet por rede sem fio. A conectividade aumenta quando analisamos os municípios com maiores populações, em que se tem uma infraestrutura vinculada ao desenvolvimento econômico dessas cidades. É aquilo que eu falei para vocês, são as cabeças de rede dentro de uma hierarquia, são aquelas cidades mais importantes, com mais infraestrutura, com mais investimento, com mais pessoas, que é uma quantidade de lugares
infinitamente pequenas dentro do território brasileiro, tá? Os dados ilustram uma questão ligada à desigualdade espacial, pois regionalmente a conectividade é baixa no Brasil, embora grandes cidades tenham esse serviço disponibilizado para a população. Contudo, merece destaque a evolução dos acessos em tão pouco intervalo de tempo, 2 anos. O Brasil, por exemplo, praticamente dobrou, passando de 14,3 para 26,2. Então, o crescimento ele foi importante, acho que no Nordeste, o maior de todos, né? Mas ainda, como a gente tem um país bastante populoso, né? A gente está com cerca de 211 milhões de habitantes no dia de hoje, a gente ainda tem um caminho longo a percorrer aí para diminuir essas desigualdades territoriais do Brasil. Lembrando que isso também é uma questão interessante de planejamento. Quando você pensa no espaço brasileiro, né, como o Brasil está organizado, a gente tem essas diferenças regionais que ano a ano tentam ser diminuídas, mas que ainda são bem significativas. Beleza, galera? Então é isso. Acho que é isso, né? É isso, beijo, tchau. Fiquem bem, até semana que vem.